Saúde da igreja com a paz de Jesus, amém? Amém. Queremos assim louvar e glorificar a Cristo pelo privilégio de retornar a esta casa de adoração, a esse local. E assim eu quero agradecer a Deus porque alguns irmãos aqui me conhecem já há algum tempo e souberam e sabem o que aconteceu há 4 meses atrás. No dia 9 de julho, um domingo, eu amanheci, passei mal. 2 dias antes comecei a me sentir mal. Eu comecei a sentir nesse braço aqui, braço esquerdo, aquela dor não passava, e aquela dor foi se estendendo. E quando chegou no dia 7 de julho, de quinta para sexta, essa dor foi se intensificando. Na sexta-feira foi se intensificando mais. Saí do braço, foi tomando isso aqui tudo, tomei o pescoço do lado esquerdo, tomou meu ouvido. Eu pensando que era torcicolo, tomei uma cartela de Tocilax, não adiantou nada. E a dor foi... O ouvido ficou tão dolorido que eu não podia nem tocar. E quando chegou no dia 8, no sábado, dia 8, eu não aguentava de dor. E aí eu não queria deixar minha família, meus filhos e minha esposa saber, que eu não queria preocupá-los. E aquela dor foi tomando, isso já era no sábado. E eu ali calado, mas aquela dor horrível, o pescoço não conseguia virar mais, tocar no ouvido, nem pensar. E quando chegou na madrugada do dia 8 para o dia 9, a dor foi se intensificando e eu comecei a passar mal. A falta de ar, aquela dor forte no tórax, aquela coisa parecendo que eu estava sendo apertado. Eu olhava a minha esposa dormindo e eu pedindo a Deus misericórdia, que eu não queria acordar ela para não deixar ela desesperada. Meus filhos no outro quarto dormindo, eles todos dormindo, 2 horas da manhã. Eu andava dentro de casa, ia no banheiro, passava na porta do quarto, vi os 3 dormindo, que são 3 filhos, né? Daniel, o mais velho, Miguel, o que está aqui conosco, e Paulo Davi, o mais novo. E entrava no quarto, minha esposa dormindo, aquela dor, aí aquela voz falou para mim: me busque, se dobre diante de mim, que eu vou dar livramento. Eu já não aguentava mais. Eu posso dizer a vocês aqui, sem medo de errar, eu vi a morte de perto. Eu pensei que ali seria meu último momento nessa terra. E dobrei o joelho, e aquela dor, isso já era 12h15 da manhã. Aquela dor não passava, e eu comecei a orar. Quando eu levantei da oração, era 5 horas da manhã, irmão. Aí eu levantei, já não sentia mais aquela dor, mas o ouvido não podia tocar, e o pescoço não conseguia fazer isso. Meu hábito no dia a dia acordo antes das 6, oro, e a gente tem a missão de enviar mensagem para algumas pessoas. Fui ao banheiro. Quando chego no banheiro, que eu abro o armário, pego o creme dental, coloco na escova e fechei. Quando eu fechei, que eu olhei, irmãos, essa sobrancelha esquerda, ela estava cá embaixo, a boca estava para cá. E aí eu entrei em pânico. E aí, como é que eu vou falar isso agora? Acordar minha esposa, acordar meus filhos. Fiquei 6 horas daquele domingo, sem contar eles, sem falar, porque nesse dia eles acordaram mais tarde. E aí os sintomas ainda persistiam. E depois de 6 horas eu reuni eles e falei. Aí me levaram para 2 UPAs. Chegou nas 2 UPAs, não tinha neurologista, porque o problema é de ordem neurológica, né? A princípio. E aí, 24 horas depois, eu consegui entrar no hospital em Cajazeiras e fiquei 6 horas internado para estabilizar a pressão 20/11. Eu não sou hipertenso, mas a pressão foi para 20/11. Os 2 médicos plantonistas disseram para mim: a princípio não é um AVC, porque AVC paralisa o lado. Você não consegue movimentar mais nada, você fica com uma sequela irreversível. Foi feita a tomografia, o cérebro está ótimo. Eu fiquei 6 horas ali, fui estabilizado. Me aplicaram 2 medicações, uma para estabilizar a pressão arterial e uma para estabilizar a dor, e a dor sumiu. E depois de 6 horas ele me liberou e falou: procure um neuro. No dia seguinte, dia 11, já era dia 10, no dia 11 eu já estava aqui na fundação com o doutor Antônio Andrade. Ele me recebeu e falou: não se preocupe, o nome
desse problema que você está, é acidente facial periférico. Por quê? Porque ele atinge o olho, o ouvido e a boca. Aí algumas pessoas sem saber falam que é paralisia, mas não é paralisia, o nome é acidente facial. E aí ele me orientou, você precisa, além de mim aqui, sou neurologista, você está bem, você vai começar logo a fisioterapia, você tem que procurar mais 2 profissionais, você tem que ir ao cardiologista e tem que ir ao outro molecular ou o biomédico. E aí eu fui a esse profissional que é um judeu, um outro molecular. Quando eu cheguei nesse homem, nesse médico, que eu entrei no consultório dele já no dia 12, aí ele falou assim, ele estava me vendo pela primeira vez, ele me perguntou, pastor, o senhor é alcoólatra? Eu digo, por que, doutor, você está perguntando isso? Ele disse, você está com o fígado de alcoólatra. A minha imunidade não foi lá para baixo. Eu fiquei mal. Eu fiquei 6 dias chorando, em desespero. E o Senhor, ele falava sempre para mim que alguém aqui louvou um hino aqui, não sei se foi o pastor ou foi a irmã, que isso era Deus preparando testemunho. Não foi o seu pastor que cantou? E ali Deus já falou comigo. Então, olha que coisa tremenda. Isso aconteceu no dia 4 de julho. E o Senhor usou os próprios médicos e falou para mim, daqui a 4 meses você está bom. 4 meses são quantos dias, gente? 120. 120 tirando 0, fica qual número? 12. Que dia é hoje? 12. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Aleluia a Deus! Ele está me dando hoje aqui o meu retorno. Eu quero aqui glorificar a Deus pela vida de irmãos aqui que oraram por mim, têm orado por mim, têm mandado mensagem, me ajudaram em oração e intercessão, sempre com palavras de ânimo, palavras de vitória. Glória a Deus. E eu sou grato. Confesso como Deus usou o pastor aqui, no primeiro momento que ele assumiu aqui a tribuna, e Deus usou ele aqui falando que ele estava preparando tudo isso que era para aguentar, e isso eu estava falando para mim. Que o testemunho ia ser dado. Eu estou dando aqui o testemunho. Aleluia! Glória a Deus! Louvando a Ele. E graças a Deus vocês estão vendo aqui essa bandagem aqui, isso aqui chama Kinesia Tape, que ajuda, porque a musculatura do lado esquerdo do rosto ela fica flácida. E a musculatura do lado direito ela é forte, ela recebe todo o peso. E aí o que acontece? A boca do lado esquerdo ela fica flácida. E o olho, por exemplo, vou mostrar aqui a vocês, viu, pastor? Vou ser rápido, só para. Isso aqui é um testemunho. Meu olho esquerdo, até uma semana atrás, não fechava, irmão. Meu olho esquerdo está fechando. Louvado seja Deus. Sabe quando você chegar na frente do espelho e seu olho não fechar? Pense aí. Agora, o que mais foi difícil nesse processo todo, sabe o que foi? A gente vê pessoas julgando a gente, dizendo que aquilo era a mão de Deus. Isso é o que mais deixou a gente lá para baixo. E o Senhor me deu uma visão, alguns dias depois, eu achava que não era o Senhor. Ele me deu uma visão de pessoas apontando para mim dentro do bairro e me julgando. Aí eu falei assim, tá repreendido, isso não é de Deus não. O Senhor está dizendo, eu vou te mostrar para tu saber que sou eu. 2 dias depois eu estava dentro de um mercadinho no bairro, as pessoas que Deus me mostrou, pessoas viram, irmãos na fé, pararam o carro, como Deus me mostrou e apontou para mim. Quando Deus fala, Ele mostra. Mas eu disse aí, eu estou te mostrando, para você saber que foi eu que te mostrei naquele dia. Mas não se preocupe não, que meu nome vai ser glorificado. Aleluia! Então hoje eu estou aqui para glorificar o Senhor. Glória a Deus. Para dizer que Ele é fiel. E quando nós fomos no cardiologista, eu e meu filho Miguel, o motorista do Uber, ele é um pastor, um irmão na fé, e ele não sabia de nada. Eu sentei na frente e meu filho sentou atrás. E Deus começou a usar aquele homem, começou a falar para mim. Ele não me conhecia. E ele começou a olhar para mim e dizer assim, grande é a luta, mas grande é o que o Senhor está fazendo na sua vida. Ele olhava para mim e dizia assim, muitos estão dizendo que para você já acabou, que sua sepultura está aberta. Mas o Senhor está dizendo que Ele fechou. E muitos que te criticaram vão ver o que eu vou fazer na sua vida. A gente saiu daqui, da Centenário, foi até a Boca do Rio, onde é o cardiologista, esse homem sendo usado, falando, Deus usando ele para falar para mim. Aleluia! E tudo que Deus usou a boca daquele pastor, daquele irmão, está se cumprindo. Glória a Deus! Aleluia! Eu vi aqui a irmã Denilde, né? Que era um
glorificar a Deus pela vida do irmão de Jaime e do irmão Ademir, esse casal que eu conheço já há 30 anos. Eu vi aqui a irmã dando um testemunho da bênção, né? E quando ela falava, a palavra que vinha é Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer muito mais além de tudo quanto nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós a sua igreja. E ele faz isso. Ele faz isso. E eu confesso a vocês que quando aconteceu isso, aquelas primeiras 6 horas foi terrível. Eu chorando e dizendo para Deus: Senhor, o Senhor me fez tanta promessa. Ele disse: eu sou aquele que faço e cumpro, falo e cumpro. Ele falou assim: você vai passar pelo vale, mas eu estou com você. Você vai dar testemunho do que eu sou fiel para fazer. Um dos últimos médicos que eu me consultei, pastor, ele chegou para mim e falou assim: a gente tem que ter cuidado quando a gente vai no médico, né? Nesse momento de fragilidade, a gente tem que ter muito cuidado. Ele olhou para mim e fez assim: olha, o que tinha que ficar bom já ficou. Aí eu e minha esposa, a gente repreendeu, né? Ele disse: seu olho não vai voltar mais não. Aí eu vou entrar no consultório dele e disse assim: ó, doutor, olha para mim aí, ó. Vou apertar o olho na frente dele. Aleluia. Porque, irmãos, os médicos são autoridades de Deus, são. Mas se você não tiver cuidado, você recebe um diagnóstico de morte. Teve um que eu e a minha esposa a gente foi, que só faltou o cara dizer assim: chama o rabecão e chama a funerária para fazer o sepultamento dele. Eu vou sair de lá pior do que eu cheguei. Voltei para casa chorando. Ele dizendo, ele deu tanta doença a mim, pastor, que não tem nenhuma dessa. Está repreendido. Foi. Mas sabe o que é isso, irmãos? Deus permite para ver onde é que está a nossa fé. Talvez nessa noite você se encontra aqui nesse lugar, entrou aqui. Talvez você recebeu notícia negativa, recebeu uma palavra contrária. Parece que tudo vai dar errado, mas o Senhor está dizendo assim: ó, eu sou aquele que tem o meu caminho na tormenta. Aleluia. Na tempestade. Imagine um caminho na tormenta da tempestade, irmão. Você sabe o que é isso? Você tem ideia do que é você chegar na ilha de Itaparica e atravessar, fazer a travessia numa embarcação e de repente o mar ficar revolto? E de repente você não conseguir visualizar Salvador? E parece que vai o quê? Naufragar. Deus. É assim que ele está dizendo, que o caminho dele é ali. E a gente muitas vezes, irmão, não crê nisso. Aí a nossa fé é provada. Aí tem até um louvor, né? Que faz sucesso, esse louvor fez. E toda vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de... É assim que ele faz. Adversidade, lutas, irmão, tempestade, é o momento de Deus tratar e nos aperfeiçoar. Mas eu quero finalizar aqui e quero só fazer menção aqui do texto que o irmão Raimundo, quero agradecer ao pastor Gilson Leonardo, não é isso? O pastor Claudimar e ao irmão Raimundo pela honra que está me dando nessa noite, a oportunidade de poder participar desse culto de missões. Eu queria aqui só, a título do tema, né, mencionar aqui Isaías 9:2, que diz que o povo que andava em... Quem está com a Bíblia aí, Isaías 9:2, é o texto, o tema que me foi passado. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Esse é o texto que foi passado para mim. Mas eu quero, além desse texto aí que nós já citamos, eu quero que você abra, além de Isaías, eu quero que você abra no Novo Testamento, em Lucas 24. Eu citei aqui só para a gente fazer a citação do tema, né? Que fala de salvação. Os irmãos sabem que esse texto de Isaías, o capítulo 9, versículo 1, Lucas 24, a partir do versículo 13. Eu vou pedir que os irmãos me ajudem para ganhar tempo, porque o tempo já foi. Esse momento de Israel é um momento muito difícil, porque dos capítulos de número 5 em diante, até chegar ao capítulo 7 e 8, o Senhor ele falou para Israel a respeito do que iria acontecer através da Síria, a invasão da Síria. E quando chega no capítulo 9, é uma promessa de restauração. E aí está falando do próprio Jesus. Agora nós vamos aqui para Lucas 24, 13. Eu queria que cada um dos irmãos pudesse ler
no versículo, nós vamos ler alguns versículos a partir do 13. Quem pode ler aí o versículo 13, por favor? Lucas 24, 13. Pode ler, por favor. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? 18. Quem pode ler 18? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu peregrinos em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? 19. Outro irmão aí. E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que o quê? Remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o quê? Terceiro dia. Desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao 23, por favor. Não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Que ele, Vive. 24, e alguns dos que estavam conosco foram ao, e o que? E acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Agora o 25, Jesus começa a pregar. E disse-lhe Jesus: ó, nécios e o que? Tardos de coração para crer tudo o que? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, todos os lhes explicavam que dele se achava onde? Se achava onde? 28, por favor. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para Emaús, longe, para mais longe. E eles o constrangeram, convidando, dizendo: fica, porque já declinam, e entrou para ficar com eles. 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, que abençoou e partiu e lhe deu. Abriu-se-lhes então os Olhos e o. conheceram. E ele desapareceu. Agora o 32 para a gente finalizar. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso quando. Pelo caminho, sua palavra, e quando nos havia Aleluia. Senhor, nos ajuda nesta hora. Fala conosco. Amém? Irmãos, pode sentar, vou ser rápido, só tenho 10 minutos. Aleluia. O culto é de missões, mas quando eu recebi a responsabilidade, a incumbência de trazer essa mensagem nessa noite, eu perguntando ao Senhor sobre o que falar, sobre o que ministrar, e o Senhor me deu essa palavra sobre esse momento em que Jesus ele é ressurreto e ele encontra no trajeto de Jerusalém para Emaús 2 discípulos daquele grupo de 58, né? Porque eram os 12, mas tinha 58 que formavam 70. E Emaús, Jerusalém de Emaús, ela existe até hoje. A distância é 11 quilômetros.
de 8 a 11 quilômetros. Está lá até hoje, com outro nome, claro. E Jesus encontra esses 2 discípulos e, de maneira proposital, Jesus passa a andar com eles e começa a provocá-los. E o que nós queremos nessa noite trazer para a nossa reflexão e nosso entendimento é: uma igreja missionária é uma igreja que primeiro tem que reavaliar sua real condição, para compreender o contexto que essa igreja se encontra. Eu fui formado no ministério onde trabalha com missões o ano inteiro. É uma igreja que chama Igreja Missionária. É uma igreja que tem missionários no Brasil, fora do Brasil, no Nordeste brasileiro. Durante o ano inteiro a igreja trabalha com missões. Missões locais, missões regional, missão nacional e missão internacional. Mas o que a gente observa é que em alguns contextos, em algumas realidades, fazer missão, primeiro nós temos que avaliar qual é a nossa realidade diante de Deus. Eu conversava aqui com o pastor Gilson Leonardo, o pastor Léo, quando o grupo estava aqui entoando aquele hino. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? E esse hino, irmãos, ele foi gravado por uma cantora, uma irmã nossa chamada Shirley. Os mais experientes aqui sabem, os mais novos não sabem. Shirley Carvalhais, há 30 anos atrás. E eu conversava com o pastor e falava assim: pastor, há 30 anos atrás a igreja ela era mais, eu usei um termo, ele usou um termo mais apropriado. O senhor falou o que mesmo, pastor? Era mais crente. A igreja era mais crente. Hoje o que a gente observa, irmãos, é que as pessoas, elas querem ser vistas na mídia. Hoje nós temos uma igreja midiática. Todo mundo faz sucesso, todo mundo prega, todo mundo aparece. Parece que João 3,30 foi tirado da Bíblia. Importa que ele cresça, que eu. Isso vai prevalecer, irmão. Quando você perceber um pregador, um cantor, um líder, ele aparecer mais do que o Senhor, tem alguma coisa errada. É Verdade. Grande é o Senhor, glória. Quem tem que aparecer, a glória vai ser sempre para Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33, ele fala de uma maneira poética: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Quem a Ele deu, para dele requerer. Mas aí ele finaliza dizendo assim: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém. Tudo é dele, irmão. É verdade, papai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O evangelista Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 2 até o versículo 7, vai narrar um acontecimento extraordinário, a chamada transfiguração de Jesus. E o interessante é que o texto diz que Jesus sobe ao monte e leva com ele 2 discípulos que eram daquele grupo dos 12, aquele grupo dos 3 do mais chegado, que era quem? Pedro, Tiago e João. E chegando naquele monte, diz o texto que Jesus se transfigura. As vestes de Jesus se mostraram tão brancas que diz o texto que nenhum lavandeiro, nenhum lavador de roupa, seja lá quem for, poderia torná-las iguais. E aparece no ambiente, no cenário, Moisés e quem? Elias. Ali tem uma realidade para nós, ali está a lei, os profetas e a graça, que é Jesus. E começa a conversar, e quando chega no versículo 5, o texto diz que Pedro toma a palavra, e aí dá uma sugestão a Jesus. Ó, mestre, é bom estarmos aqui, o negócio aqui está bom, o mistério está forte aqui. Se o senhor quiser, a gente faz aqui 3 tendinhas, 3 cabanas. Uma para o senhor, uma para ele, vamos ficar aqui. E aí diz que quando Pedro interpela Jesus, está naquela ideia, o texto diz que a nuvem, o Pai se manifesta. A nuvem cobre eles, e a voz que sai daquela nuvem é assim: este é o meu filho amado, a ele escutai. E diz que quando aquela glória se desvaneceu, saiu, só estava ali
Pedro e Jesus. Aleluia. Elias não estava mais ali. Moisés não estava mais ali. Apesar de ambos terem sua importância na história, mas prevaleceu aquele que é a graça. Aquele que jamais divide a glória dele com alguém. Esse texto, irmãos, ele tem muito a ver conosco. Esse texto ele fala de dois homens, dois discípulos que estavam desesperados, estavam se sentindo enganados, estavam se sentindo desanimados porque eles seguiram a Jesus. Eles viram os milagres, eles viram as manifestações, mas se esqueceram da palavra. Aleluia. Jesus provocou eles em dois momentos. O que é mesmo que você está falando aí, vocês estão falando quando vocês estão caminhando. E o Cleopas, inflamado, se volta para Jesus e fala assim: você é o único que é turista aqui, peregrino? Você não sabe o que aconteceu com Jesus, um homem poderoso em palavras, em obra, diante das autoridades, diante de Deus e dos homens? E Jesus provoca ele de novo, no versículo 19. Quais? O que é que a gente aprende com isso? Em meio às nossas crises, às vezes parece que Jesus zomba da gente. Às vezes você e eu, a gente fala assim: cadê Deus? Meu Deus. Às vezes alguém chega para você e fala assim: você só anda na igreja? Você ora tanto, cadê o Deus que você serve? Meu Deus. Mas ele até no silêncio ele é Senhor. Aleluia. Até calado ele é Senhor. Aleluia. E aí, Jesus provoca eles começam a relatar para Jesus do que se tratava, e Jesus começa a escutá-los. E aí, a partir do versículo 25, Jesus começa a mostrar a necessidade que era necessária para a vida deles. No versículo 25 ele fala: honestos e tardos de coração. Essa palavra no original grego significa lentos no entendimento. E ele cita profetas, salmos, as escrituras. Irmãos, se nós desejamos nos tornarmos cada dia mais uma igreja missionária, nós temos que voltar à palavra. O versículo 32 diz que quando Jesus prega e entra na casa, e num ato de comunhão tão peculiar entre eles reconhecem que é Jesus, Jesus some. O versículo 32, o Cleopas olha para o outro e fala assim: quando pelo caminho ele pregava a palavra, nosso coração não ardia. A pergunta para nós nessa noite é: quanto tempo há que nós não sentimos esse ardor, esse queimor, esse fervor, quando a gente lê esse livro? Quando a gente ouve uma pregação e as lágrimas não descem, irmão. Se nós desejamos avivamento, mudança, transformação, é a luz da palavra. O salmista vai dizer no Salmo 119, versículo de número 9 a 11, no verso 11 ele fala: guardei a tua palavra no meu, para eu não pecar contra ti. A palavra, irmão, ela é espada. Ela é água. A palavra, ela é pão. A palavra, ela é mel. Ela é alimento sólido. Uma das coisas que nós estamos mais vendo hoje no meio do povo de Deus, no nosso meio, é a diminuição de leitura de Bíblia. 2023 está indo embora. As pesquisas feitas no nosso meio, pastores, as pesquisas feitas no meio cristão, mostram que durante o ano de 2023, um grande número de cristãos, de crentes evangélicos, não conseguiram ler um livro do Novo Testamento. Irmãos, um islâmico, um muçulmano, ele tem que ler o Alcorão todo. Alguém que faz parte da torre de vigia, ao pegar o material para entregar, ele tem que ler aquilo tudo, ele sabe, irmão. O muçulmano tem que ir pelo menos uma vez ao ano lá em Meca. E o cristão, alguém falava aqui nessa noite, interessante, nós somos uma nação abençoada. Você sabe quantas edições de Bíblia nós temos na língua portuguesa? Alguém sabe aqui? Alguém sabe? 86 edições de Bíblia. Só falta lançar agora mais uma. Pergunte aí qual. Pergunte mais uma vez aí. Fala qual? A Bíblia do crente que não gosta de ler. Acho que só falta essa. Porque, irmãos, o povo de Deus não está lendo Bíblia, não. Verdade. O povo de Deus está gastando tempo nisso aqui, ó.
A internet está roubando a busca da leitura da Bíblia. Se você souber usar o instrumento, mas se você não souber, vai roubar teu tempo. Aleluia, é verdade, Deus. Quanto tempo nós passamos nas redes sociais, e quanto tempo nós passamos lendo a Bíblia e orando. Tem lugares, pastores, que a escola bíblica dominical foi tirada pela baixa frequência. Que vergonha, irmãos. Mas nessa noite, para finalizar, que já foi o tempo, nessa noite, para finalizar, a palavra está dizendo aqui que é necessário a gente ter o ardor, o fervor, o queimor, o desejo por essa palavra. O profeta Ezequiel, no capítulo 2, os 3 últimos versículos, 8, 9 e 10, diz que o Senhor chegou para ele e falou assim: filho do homem, essa visão que eu estou te dando, eu quero que tu fique atento. E quando ele olha, ele vê um rolo de livro. E diz o texto, no capítulo 3, versículos 1 e 2, que ele vê o rolo e a ordem é: come esse rolo. E ele come aquele rolo. E na boca era doce, mas no livro do Apocalipse diz que no ventre era amargo. Sabe o que significa isso, gente? A gente precisa comer esse rolo. A gente mora numa cidade grande, uma cidade que requer da gente correria, requer da gente corre diário, mas prevalece Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão. Presta atenção para a gente finalizar aqui, ó. Emaús, do grego, Ramote, significa lugar de águas quentes, de águas termais. O Senhor estava tirando 2 discípulos de uma Jerusalém fria, uma Jerusalém morta, dominada pela frieza, pelo medo, e estava conduzindo eles 2, pastores, para um lugar de águas quentes. Nessa noite o Senhor está nos conduzindo da frieza, da falta de leitura, da falta de oração, de busca, de consagração, para um lugar do renovo, para um lugar onde a gente precisa ser aquecido. E esse lugar é a presença dele. Esse lugar é Cristo. Aleluia. Glória! Porventura, quando ele ministrava, abria as escrituras no caminho, não ardia em nós o nosso coração. Esse ardor tem que voltar, irmão. Que o Senhor tenha misericórdia e nos abençoe.